Que bom ter você aqui. Eu sou a Lu Ferreira e começa agora o Momento Abra, o seu podcast de bem-estar em menos de 5 minutos. Primeiro episódio do ano. E hoje eu quero falar sobre uma narrativa que virou praticamente um senso comum no mundo do desenvolvimento pessoal, mas que eu acho problemático, que é aquela ideia de que você se sabota. Sabe aquela história de que você é o seu pior inimigo? Que você não deixa as coisas boas acontecerem, você está se auto-sabotando? Eu quero questionar isso com vocês. Porque muitas vezes o que a gente chama de autossabotagem pode ser uma coisa completamente diferente. Vamos começar pensando que quando você não consegue manter um hábito novo, quando desiste de um projeto no meio, quando procrastina alguma coisa importante, a primeira coisa que a gente escuta é: ah, você está se sabotando. Mas e se não for sabotagem? E se for uma falta de estratégia? Se for seu corpo, sua mente pedindo um tempo, porque você está ignorando os sinais de esgotamento há meses? Tem uma diferença enorme entre autossabotagem real e simplesmente não ter um plano que funcione. Então, por exemplo, se você quer acordar às 5 da manhã para treinar, mas toda noite você fica até meia-noite no telefone, isso não é autossabotagem, gente, é falta de planejamento ou de execução. Você não criou as condições para o seu sucesso. A autossabotagem seria você acordar no horário, daí você bota o tênis, coloca a roupa e aí decide voltar para a cama porque no fundo você não quer ter sucesso. Dá para ver assim uma diferença? Ou então, você está trabalhando demais há 3 meses sem parar, seu corpo está pedindo aquele descanso, aí você tenta começar um projeto novo e não vai conseguir focar. Aí a narrativa comum, né? Ah, você está se sabotando. Mas será? Será que você simplesmente não chegou no seu limite e precisa ali de uma pausa ou de um reset? E aqui tá o grande problema dessa narrativa, porque ela coloca toda a responsabilidade num jeito que ignora contexto, ignora estrutura, ignora que você é um ser humano com limites. E isso é perigoso, né? Porque te mantém presa ali num ciclo de culpa, ao invés de te levar para uma ação estratégica, ao invés de você ficar perguntando como é que eu organizo minha vida para que isso funcione, você fica assim, ai, por que eu faço isso comigo? Segundo, porque isso pode te impedir de ver quando o problema é externo. Às vezes não é você que está se auto-sabotando, é o ambiente que não favorece, ou é a rotina que está mal estruturada, é a falta de apoio real, é uma meta que não faz sentido para o momento que você está vivendo. E terceiro, e talvez acho que o mais importante, te impede de te ouvir o seu corpo, o que a sua mente estão tentando te falar. Sabe aquele dia que você simplesmente não consegue fazer nada produtivo? Pode ser que não seja autossabotagem, pode ser que você só esteja precisando descansar. Agora, isso não significa que autossabotagem não existe, né? Existe, mas é muito mais específica do que a gente pensa, assim. A autossabotagem real, ela vai acontecer quando? Quando você tem medo do sucesso ou do que vem depois. Quando você está chegando perto daquilo que você sempre quis e aí de repente você começa a criar problema onde nem existia. Tipo, você conseguiu aquela promoção que você sempre quis, mas aí você começa a procrastinar naquelas tarefas simples, assim, porque no fundo você tem medo de não estar à altura. Ou então você está num relacionamento saudável, super feliz, e aí começa a criar umas brigas do nada, assim, porque aquela intimidade real te assusta. E aí, gente, a solução não é se culpar, é investigar. Por que eu tô com medo? O que eu acho que vai acontecer se der certo? O que eu tô carregando que tá me impedindo de ir junto das coisas boas? Então, olha, da próxima vez que você ouvir alguém falar que você tá se sabotando, pare e pensa, sabe? Será mesmo? Ou então, será que eu preciso de uma estratégia melhor? Preciso de descanso? Preciso rever se essa meta ou esse projeto ainda faz sentido para mim? Para de se tratar como inimiga, quando na verdade talvez você só precise de um plano melhor. Você não é o seu pior inimigo, você é um ser humano complexo que está tentando fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem agora.
Eu te espero amanhã no Momento Abra. Um abraço e um ótimo ano novo para todo mundo.